aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do grupo 9. E o grupo 9 teve 2 capítulos, Corpo e Expressão e Além do Museu. No capítulo Corpo e Expressão, primeiramente nós vimos Assembleia. Quem pode falar um pouquinho sobre o que é uma Assembleia? Posso ver? Sim. É um lugar onde acontecem discussões sobre algum assunto, para resolver algum tipo de conflito ou mostrar problemas que estão acontecendo. Se assemelha muito a um debate. Muito bem. Quem poderia definir pauta, por favor? Pauta é eu posso definir. Pauta é as regras que normalmente são tomadas um pouco antes, mas quase em cima da hora de começar a assembleia, falando o que cada um vai falar, na hora que vai falar, como que vai funcionar. E o que será discutido, né? Sim, o mais importante. Muito bom. E o mediador, quem pode definir para mim mediador? O mediador é aquele que organiza as falas das pessoas que vão falar na assembleia. Se não estiver organizado, não tem como fazer uma assembleia formal. Certinho. E a ata? A ata é um documento feito no final de uma assembleia, registrando tudo o que foi dito e a conclusão final dessa assembleia. Muito bem. Não pode esquecer que a ata deve ser assinada por todos os participantes da assembleia. Aí, no módulo da linguagem corporal, quem poderia resumir para mim o que é a linguagem corporal? Falas por meio de gestos e expressões? Isso, a comunicação por meio de gestos e expressões. E nessa comunicação por meio de gestos e expressões, como que entra a expressão facial? A expressão facial pode transmitir um sentimento que a pessoa está sentindo no momento, além de expressar o que ela sente em relação a algo, alguma palavra que você diz, ela vai falar se ela está triste em relação a isso, se ela está feliz. Olhando para o rosto de uma pessoa, você interpreta o que ela quer dizer com aquilo. Muito bem. E a voz e a respiração, o que tem a ver com isso? Mostra se a pessoa está calma, ansiosa, como ela está agindo em relação àquela situação, se ela está confortável ou não. Porque geralmente quando uma pessoa está ansiosa, a voz dela fica trêmula ou ela começa a falar muito rápido. Muito bem. E os gestos? O que eles têm a ver com a linguagem corporal? Você pode expressar eles, você pode expressar o que você está sentindo por meio desses gestos. Como se você estiver expressando tristeza, você vai estar mostrando uma carinha triste ou fazendo um gesto de choro, mais ou menos. Muito bom. Ótimo. Além de serem voluntários. Exatamente. Isso também. No capítulo 17, Além do Museu, nós estudamos as intervenções artísticas urbanas. Quem poderia definir para mim o que são as intervenções artísticas urbanas? Vai, Léo. Posso. Basicamente, são obras de arte apresentadas em um local público, onde todas as pessoas podem ver, que elas refletem, não só são belas, como também fazem uma crítica a algo na sociedade. Elas fazem você refletir. Muito bem. Quem poderia definir o Cal Parade? É uma parada internacional que acontece várias esculturas em formato de vaca, como esculturas 3D, onde são em todos os lados dela tem uma forma de arte. Muito bom. Peraí que tem gente tentando entrar.
Quer acrescentar alguma coisa ou tá completo já? Manu? Terminado. Muito bem. E o yarn bombing? Eles meio que tricotam as árvores, deixando elas bem coloridas e alegres. Isso, só que é crochê, não é tricô. Eles crocheteiam as árvores, Tadinho de quem faz. né? Haja dedo e mão. E o Umbrella Sky Project? Posso falar? Sim. É onde vários guarda-chuvas coloridos são pendurados em cima das ruas da cidade, diminuindo a incidência do sol e até protegendo as pessoas que estão andando da chuva. Elas não precisam andar com chuva ou carros. Ótimo. Sobre a produção de texto argumentativo, quem poderia definir o que é um texto argumentativo? Eu tinha. Um texto argumentativo, você tem que ter bastante argumento. Começar com uma introdução explicando o tema, aí o enredo, você tem que colocar os seus argumentos e no final colocar a sua opinião, mas de um jeito que o texto, do jeito que o leitor não perceba que é você que está descrevendo aquilo. Ótimo. E nós temos alguns tipos de argumento. Os que foram estudados nessa unidade foram autoridade, exemplificação e raciocínio lógico. Quem poderia definir o que é um argumento de autoridade? É quando alguma pessoa que sabe muito sobre o assunto fala alguma coisa e você usa ela como um exemplo, um argumento. Não é um exemplo, me expressei mal, mas tipo um argumento para defender a sua tese. Ótimo. E o argumento de exemplificação? É onde, quando você fala sobre algo, você exemplifica em algum lugar onde já foi feito isso, que deu certo ou errado, caso você queira reforçar uma ideia ou contestar a outra. Muito bem. E a por raciocínio lógico? Essa é a menos, vamos dizer, científica. É a que tem um peso menor. Porque você induz a pessoa a pensar em uma coisa, de causa e consequência, principalmente. Por exemplo, se tiver uma seca, os animais morrerão. É por raciocínio lógico. Muito bem, ótimo. E dentro desses argumentos, nós podemos utilizar alguns operadores argumentativos. Quem poderia definir para mim o que são operadores argumentativos e citar alguns exemplos? São aqueles do mas, porém, contudo, entretanto, todavia. É conjunção, né? Sim. Yes, então é isso aí. Só isso? Não, ele se opõe a uma ideia. Só isso? Tipo, tem mais alguma coisa? Ou não lembro? Nós temos diversos tipos de operadores argumentativos. Temos sugestão, conclusão, explicativos. Não, tá. Eu tô falando do de oposição só. O de adição é quando você soma. O de ordem é quando você manda alguém fazer alguma coisa. O de conformidade é... eu não lembro de conformidade. O de explicação é de quando você explica, o de conclusão é quando você fala alguma coisa. Eu não lembro de conformidade. É o único que eu não lembro. É quando você conclui uma ideia, o de conclusão, operadores de conclusão. Exatamente. E o de conformidade, alguém lembra? É quando você conforma alguma coisa? Não. É quando ocorre os conformes. Mas eu não sei uma palavra para descrever isso. Quem poderia tentar? Pessoal? Seria como se você pegasse de acordo com? Isso. Você pega a opinião de alguma pessoa e você concorda com ela. Então, você usa
o operador de conformidade para seguir o exemplo daquela pessoa. Conforme fulano disse, agora tem uma correçãozinha para fazer. A questão dos operadores de ordem não é quando você ordena alguém fazer alguma coisa. É quando você ordena a ordem em que as coisas vão aparecer. São os advérbios, primeiramente, em segundo lugar, em terceiro lugar, certo? Então, eles dão ordem a algo. E nós vamos assistir agora um objeto digital que fala um pouco. Olá, venha, não fique tímido, junte-se a nós aqui na Ágora. Eu estava explicando a esses jovens aprendizes como, para nós filósofos, a argumentação é importante. Ela dá força e respeito às nossas ideias e teorias, já que bons argumentos tornam a nossa perspectiva mais convincente. E como eu sei que você tem muitas ideias e opiniões, que tal conhecer um pouquinho mais sobre tipos de argumentação e operadores argumentativos? Vamos começar pelos tipos de argumentação. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais os tipos de operadores argumentativos. Bom, e aí nós tivemos também a concordância verbal. A concordância verbal fala sobre algumas regrinhas que nós temos. Quem se lembra da regra com expressões partitivas? Ele pode ir tanto para o plural quanto para o singular, depende a quem
autor do texto quer dar destaque. Ótimo. E com números percentuais, qual é a regra? Para cima Mas- de 2% é plural. Para baixo é singular, não é? Isso. E sobre a expressão qual de nós, ou quantos de nós, ou muitos de nós, qual é a regra? Pessoal? Turminha? Você está falando dos números percentuais? Não, da expressão qual de nós, quantos de nós, muitos de nós. Tá. Depende se ele tá fazendo referência ao qual ou ao nós, não é? Se ele tá fazendo referência à expressão ou à pessoa. Isso. E sobre as conjunções ou e nem, qual é a regra? O ou você só, ou se você usar o ou numa palavra, ele só vai estar. Por exemplo, se eu e a Bia, por exemplo, for eleitos a candidato a ajudante de classe, vai ser ou eu ou ela que vai ser candidatado, não vai ser nenhum dos dois. E o NEM, ele simplifica as duas coisas. Se chover, se não chover, vai fazer vento. E quando eu uso singular, quando eu uso plural neles? Quando usa plural neles, Isso. é quando você tem dois ou mais sujeitos numa oração, e aí você bota no plural, e aí você bota o verbo no plural. Quase isso, Xande. Quando eu tenho dois sujeitos na oração, se eles se juntam, eu uso o verbo no plural. Se eles se excluem, como o exemplo que você deu, ele fica no singular, porque eu tenho que concordar com um por vez, entre aspas. Sim, Certo? certo. Muito bem. Tem que, para eles serem dois separados, quer dizer, se eles se unirem, tem que ter referência no predicado, não é? Isso. E aí eu preciso usar plural. Só para confirmar. Agora nós vamos fazer o para conferir do grupo 9.